Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando. E melhor do que a gente começar o programa é saber que você está aí, participando com a gente desse programa, vivendo esse momento maravilhoso junto conosco, comentando, é isso mesmo, você pode participar do programa, não é só assistir não. Vai lá nos comentários, escreve de onde você é, fala a sua idade, você não precisa esconder, né? Fala lá qual a sua idade e fala pra gente o que você mais gosta nesse programa. Vai lá, entra nos comentários, sabe por que isso é bom? Porque você que está assistindo pelo YouTube, você já sabe que isso ajuda a divulgar esse conteúdo. A plataforma vai reconhecer o conteúdo como um conteúdo relevante e isso é muito interessante para que outras pessoas tenham acesso a esse produto, a esse material, a esse conteúdo audiovisual, que é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Seja bem-vindo ao programa. Eu quero mandar um abraço especial para cada pessoa que está assistindo ao programa. Para cada um, não importa a idade que você tenha. Adolescente, jovem, senhor, senhora, às vezes há jovens que participam do programa, que assistem e que não são tão jovens assim, não é isso? E a gente encontra esse pessoal, é muito gostoso quando a gente encontra esse pessoal no Manaim e eles vêm, dão um abraço, falam assim, eu não perco uma edição do Dias da Minha Mocidade, do programa, né? Às vezes me encontram no Manaim de longe e falam assim, fala jovem, eu sei que é para mim, tá? Eu sei que é para mim, é uma alegria, seja bem-vindo, tá certo? Se você está assistindo pela TV Manaim, que esse conteúdo é mais um daqueles maravilhosos que é produzido na TV Manaim. Mas vamos ver quem está no programa de hoje? Vamos ver? Tá aqui, ó, tá a turma que está aqui, essa turma bonita, de jovens, eu me sinto muito bem no meio deles. E eu quero começar essa apresentação cumprimentando a minha convidada, a nossa convidada aqui, doutora Roberta Calimã. Falei certo agora, né? Falou certo. Muito bem. Paz do Senhor, Roberto, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder participar desse programa. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente não fala só de legislação trabalhista. Eu sou advogada trabalhista, mas também a gente fala em conquistas, propósitos e agora, né, no início da carreira dos jovens. Muito bem. Minha colega Raíssa, paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vinda, bom ter você aqui. Amém, a paz do Senhor, pastor Josias, Roberta, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada por ter vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, as jovens que estão aqui no estúdio, hoje nós estamos só com jovens, mulheres, Roberta está aqui também. E o tema já foi falado, a Roberta já deu um spoiler, né? Ambiente de trabalho, nós vamos falar sobre esse tema, que por muitas vezes os jovens têm dúvidas, têm alguns questionamentos, e nós vamos ver aqui neste episódio sobre o tema ambiente de trabalho. E eu queria começar, Roberta, fazendo a minha pergunta, antes das jovens aqui começarem as perguntas delas, que é o seguinte, uma pergunta mais introdutória. Eu queria saber se você puder falar, dar um conselho, até para os jovens que vão entrar, né, no ambiente de trabalho, quais são os pontos mais importantes, as características mais importantes que o jovem, né, tem que ter naquele ambiente de trabalho. Então, Raíssa, quando eu penso no jovem que se destaca, não é o gênio, não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que é humilde para aprender, que tem uma postura ensinável, é aquele que faz o básico bem feito. Às vezes o básico é muitas vezes negligenciado. Então ter uma postura ensinável, cumprir prazos, chegar no horário. Então tudo isso, fazendo o básico, o jovem já vai se destacar. E vejo que as empresas, elas primam muito mais que um currículo cheio de habilidades, mas eles levam muito mais em consideração a postura do jovem. E nós, como servos do Senhor, temos que ter testemunho. É isso mesmo. Muito bem. Aliás, Raíssa, no final do programa eu tenho uma pergunta para te fazer. Você vai responder, fica pensando que vai ter uma pergunta para você. Não vamos terminar esse programa hoje, gente. Perguntem, façam muitas perguntas. Vamos lá, vamos seguir, mas pode seguir com as jovens que estão aqui no estúdio. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A jovem pode se apresentar, fala de onde você é e faz sua pergunta. Paz do Senhor, eu me chamo Isabela, sou da Igreja de Campo Grande 1, do pastor Pedro Martins. A minha pergunta é a seguinte: quando um profissional ele comete um erro grave, qual o protocolo imediato de reação a gente pode fazer para transformar em um aprendizado? Então, Isabela, errar faz parte.
O problema é o que nós fazemos com o erro. Então, primeiro, a postura do jovem é: assuma o erro. Nada de colocar culpa no colega ou de colocar debaixo do pano, mas tenha uma postura correta, assuma. Segundo, procure a sua liderança, mas já chegue com uma solução, com uma via alternativa para resolver aquele problema. E tenha uma postura que a gente falou anteriormente, ensinável. Demonstre que você aprendeu com o seu erro. Na seara trabalhista, se a gente fala de empregado, o empregado ele pode ser punido, seja com advertência, suspensão ou até mesmo a penalidade mais grave, que é a justa causa. No entanto, se o jovem estiver diante de uma situação assim, que ele seja resiliente, não é para desistir no caminho, é que o erro faça parte da jornada dele e ele utilize o erro para ele crescer. É interessante, doutora Roberta, que essa abordagem que a senhora fez aqui, de já levar uma solução. Exato. Isso demonstra que, e aí é uma pergunta que eu lhe faço, isso demonstra que o erro serviu de aprendizado. Exatamente. E que há a intenção em acertar, é isso mesmo? Exatamente. Porque ele já demonstra também que ele tem uma habilidade na solução do conflito, porque problemas todos nós temos, nós somos imperfeitos, nós erraremos mesmo, mas ele já vai demonstrar de forma madura que ele tem uma solução e o que ele pode fazer para não errar mais. O que ele aprendeu com o erro? Faltou informação, faltou aprendizado, faltou revisão, uma dupla checagem? Muito bem, está dado o conselho. E um conselho muito bom. Vamos seguir? Muito bom, vamos seguir. Pode fazer a próxima pergunta, Sulamita. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sulamita, eu sou da Igreja do Romão, do Ministério do Pastor Gilson. Bom, e a minha pergunta é a seguinte: nós bem sabemos que no início da nossa carreira profissional, nós podemos sofrer muito pela insegurança profissional em si e também com as comparações que a gente tem, que às vezes a gente acaba fazendo com os nossos amigos, ali no local de trabalho mesmo. Então, como nós devemos lidar com essas comparações e com essas inseguranças profissionais? Insegurança, no começo é normal, ninguém entra sabendo. Mas a comparação não pode ser padrão de medida. A gente não pode se basear na comparação. Então, olhe para o seu progresso. O que eu aprendi? O que eu sei hoje que eu não sabia há 6 meses? O que eu posso melhorar? A comparação, ela gera essa insegurança. Então, em vez de se comparar, coloque diante do Senhor a sua aflição. Busque conhecimento, peça feedback aos seus líderes. O que eu posso melhorar? Quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos? E põe em ação, em vez de ficar na seara da comparação. Você falou uma coisa muito interessante, que sempre... isso vem à tona nesse programa, que apesar de nós estarmos aqui aconselhando, vou usar essa expressão, ou lidando com um tema, que é um tema do cotidiano, tema do dia a dia de vocês, e um tema que remete ao aspecto técnico, o aspecto aprendizado, o aspecto desenvolvimento pessoal e profissional, mas você usou a solução que nós temos que ninguém tem, o Senhor. Então, você tem sempre essa alternativa, né? Você não está ali sozinho ou sozinha no desenvolvimento da sua atividade profissional, mas você tem um Deus que está junto com você e que te dá recursos que não estão disponíveis em outras situações. A gente sempre faz menção, por exemplo, digamos que Moisés, por exemplo, na saída do povo do Egito, ele tinha uma função de gestão. É tanto que a teoria de Jetro, do sogro dele, é ensinada nas escolas de administração até hoje. Então, ele tinha que gerir o povo, ele tinha que conduzir o povo, mas ele chega na frente do Mar Vermelho e acabaram os recursos. Não tem mais o que fazer, mas ele tinha o Senhor. Ele não podia abrir o Mar Vermelho, mas o Senhor podia. Então, isso é uma coisa que é importante para o jovem entender o quanto estar na presença do Senhor é importante, inclusive, para a vida profissional. O estudo é importante, o aprendizado é importante, a reciclagem é importante, o treinamento é importante, a busca pela perfeição no exercício da atividade profissional é importante, mas o Senhor é aquele plus, aquele a mais
que nós só encontramos quando estamos na presença dele. E isso é maravilhoso. Interessante que a Roberta falou a gente fazer uma comparação Exato. de um ano atrás com a gente mesmo. Achei muito interessante, porque nós jovens, a gente tem, né, igual foi a pergunta, a gente tem esses momentos de comparar com outros jovens, né, talvez até na mesma idade, ali naquele ambiente de trabalho, ou até fora do ambiente de trabalho, a gente tem disso, de sempre estar comparando. Mas refletir o que a gente foi antes e o que a gente melhorou, e ver sempre os pontos positivos, né, porque a gente sempre está aí para aprender, para evoluir, comparar com quem realmente o seu eu de antes, isso é muito importante. A comparação, às vezes, também é boa, e eu vejo assim, para um lado, de quando você tem uma pessoa ali no ambiente de trabalho, que você também até às vezes tem uma referência, né? Nossa, essa pessoa consegue fazer tal coisa, que às vezes eu ainda não estou conseguindo. E às vezes você pedir uma ajuda, você já leva como uma comparação, mas se você pedir uma ajuda e essa pessoa, né, conseguir te ajudar, você já está se comparando, mas para um lado bom, às vezes não para um lado ruim, né, de se destruir mentalmente e tudo mais, né, ficar naquela aflição, mas você ter a comparação com um lado positivo. E realmente eu quero chegar a tal lugar, como que eu consigo? E você, né, seguir algum caminho aí. Tem que utilizar a comparação de uma forma saudável, não uma comparação ruim, às vezes comparando com uma pessoa que você não conhece a trajetória, o caminho, as dores que a pessoa passou, as oportunidades que ela teve. Então tem que... É diferente, né? É diferente. Eu queria puxar o gancho, Raíssa, do que você falou. Pelo menos para mim, essa experiência, ela marcou um momento da minha vida que eu nunca tinha pensado nisso. Porque você falou em comparar ou comparar-se com si mesmo no passado para ver a sua evolução. E eu me lembro que num determinado momento, e eu acho muito interessante que o jovem tenha isso em perspectiva, num determinado momento da minha formação, que a pergunta foi diferente, o que foi colocado, proposto para nós foi diferente. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Então é você analisar para trás o que você evoluiu e ter um ponto de chegada lá na frente. E aí você trabalhar para chegar nesse ponto é sempre muito importante. Muito bom. Essa perspectiva, não é isso? Bom, a gente vai agora para Maceió, no estado de Alagoas. É isso mesmo. De lá de Maceió, da igreja do bairro Cravo, a nossa irmã jovem Carla Rodrigues Lima tem uma pergunta a fazer à doutora Roberta. Fala, jovem. A paz, Senhor, irmãos, meu nome é Carla, sou da ICM Cravo, em Maceió, Alagoas, do Ministério do Pastor Cícero, e a minha pergunta é: se um jovem profissional descobre uma prática na empresa que ele considera antiética ou ilegal, qual seria o primeiro passo prático e seguro que ele deve tomar para reportar essa situação? E o que a lei do trabalho garante a esse jovem caso ele venha fazer essa denúncia para que ele não seja demitido? A paz seja Jesus. Obrigado, Carla, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Maceió, no estado de Alagoas. Doutora Roberta, que situação, hein? Então, existe hoje o chamado compliance, que você reporta à empresa problemas que acontecem, né, no dia a dia, seja de assédio, de práticas ilegais, antiéticas. Então, a maioria das empresas possui um canal de denúncias. E o compliance ele é realizado tanto na pequena empresa quanto na grande empresa, média empresa. Isso não seria o problema, mas é o correto fazer, de fato, essa denúncia. E como se proteger de uma demissão é mais complicado, porque o empregado ele pode ser dispensado sem justa causa, ou seja, o empregador pode dispensar sem ter que justificar o motivo pelo qual ele está dispensando. No entanto, se o empregado conseguir provar, conseguir demonstrar em eventual ação trabalhista que ele está sendo demitido em razão da denúncia que ele fez, ele pode buscar a ajuda do Poder Judiciário, ajuizar uma ação contra a empresa, alegando isso, que ele sofreu uma demissão discriminatória, porque ele teve essa prática, essa conduta de fazer uma denúncia, e essa denúncia acabou que houve uma publicidade sobre ela e o prejudicou. Mas isso, obviamente, vai depender de prova. Muito bem. Está respondida a nossa irmã de Maceió e a gente continua aqui dentro do estúdio. Isso aí. Só uma observação que eu
refletir aqui, que é o seguinte, muitas vezes também os jovens, a gente tem que sempre lembrar, voltando o que já foi dito, do testemunho, né? Ética, todo mundo tem que ter, independente, né, da sua situação, de quem você é. Ética todo mundo tem que ter. Mas qual é o nosso diferencial sendo servos do Senhor? É o nosso testemunho. Então, se você está vendo uma situação, você tem que realmente reportar. Independente, né, de qualquer coisa, você tem que reportar. Mas o seu testemunho é o que vai valer. E você vai vencer, porque o Senhor ele vai te honrar, né, conforme esse testemunho. Você está vendo algo errado e isso não vai agradar o Senhor, não vai agradar os homens, não vai agradar o Senhor. Você guardar isso para você. Então, o seu testemunho, ele vai além disso tudo, né? Ele vai acima de tudo isso. Até mesmo da própria ética, vamos dizer assim. Porque isso é você e o Senhor. E o seu testemunho, as pessoas ali do ambiente de trabalho vão ver, olha, essa pessoa reconheceu, essa pessoa não reportou, mas é aquela sim. E o que ela tem de diferente? Você tem o Senhor, né? O Senhor está ali com você. E o testemunho, pastor Josias, vai muito além do discurso do jovem. Às vezes não adianta no ambiente de trabalho falar que é servo do Senhor e ter uma outra postura. Então, o nosso testemunho vai dizer muito melhor do que as palavras. Amém. Seguimos? Vamos para a última pergunta, a Débora. Pode fazer. Pai Senhor, eu sou a Débora, de Sorocaba, da Igreja do Pastor Rezende. A minha pergunta é, para um jovem que busca ascensão na carreira, qual a importância de um plano de desenvolvimento individual e como estruturá-lo? Então, o plano de desenvolvimento individual é basicamente um mapa da sua carreira. Então, a gente pode, acho que, estruturar em 4 etapas. O pastor Josias até começou a falar um pouco sobre isso, que primeiramente é você se localizar. Onde eu estou hoje? Quando a gente liga o GPS, a primeira coisa que ele faz é localizar. Onde eu estou? Então, se questione. Onde eu estou? Quais são meus pontos fortes? Meus pontos negativos? O que eu preciso melhorar? Depois você pensa, aonde eu quero estar daqui a 2, 5 anos? Será que é em uma outra área? Não necessariamente um cargo, função na empresa que o jovem trabalha, mas às vezes quer mudar de área, de setor. E o que ele tem que fazer para chegar lá? Será que eu tenho que fazer um certificado, ter uma certificação especial, aprender um novo idioma? Ou será que eu preciso desenvolver uma habilidade técnica no sentido de falar diante do público, desenvolver inteligência emocional, liderança? O que eu preciso para estar lá? E o que eu vou fazer? Comece a colocar em prática. Daqui a 2 meses eu vou ler um livro da minha área. Vou pedir feedbacks ao meu gestor, meu líder, todo mês. O que eu vou fazer para chegar lá? Então, seriam esses 4 pontos. Que bom, hein? Um desenho bem feito de um plano de carreira, de crescimento na carreira. Então, hoje a gente tem uma participação de Sorocaba aqui, né? São Isso, Paulo. muito bom. Então, alegria recebê-la e, aliás, todos vocês que assistem ao programa, que desejarem participar conosco aqui, põe lá nos comentários, procure nossa equipe e, eventualmente, a gente tem como agendar a sua participação aqui no estúdio, no programa Os Dias da Minha Mocidade. Inclusive o Fala Jovem também. Inclusive o Fala Pode Jovem. pedir Isso. que a gente manda os vídeos. Muito Mesmo que bom. esteja de longe, de Sorocaba, já chama os jovens de Sorocaba para gravar o vídeo aqui pra gente. Mas eu disse que ia lhe fazer uma pergunta, Raíssa. Chegou o momento, achei que ele ia esquecer. Tá bom para você, Achei que ia esquecer. O nosso tema fala sobre ambiente de trabalho e você trabalha na Rádio Manaim. A pergunta é, como é que você percebe o ambiente de trabalho aqui dentro daquilo que nós conversamos? Primeiramente é uma bênção. É uma bênção trabalhar aqui. É um ambiente de trabalho que a gente pode ver jovens, inclusive vários jovens que trabalham aqui na rádio, e a gente vê uma evolução profissional, porque tem vários setores, né? E eu vejo que cada um tem, como eu disse, vários setores, cada um é uma inspiração para o outro. Não existe esse lado de competitividade, no mais, somos servos do Senhor, mas é um ambiente que, além de ser espiritual também,
tem toda a parte técnica, que não é fácil. É bem puxado, é bem difícil. Tem toda uma equipe por trás. Atrás desse vídeo aí tem toda uma equipe para chegar esse vídeo para você. Então, o ambiente de trabalho, por mais que seja, no caso, a Rádio Manaim, e seja um ambiente espiritual, sempre tem os seus lados que são difíceis. Isso a gente vai encontrar em qualquer área e ambiente de trabalho. Mas a questão é você ver e entender o que você precisa fazer para passar por essa dificuldade. Eu mesma já tive algumas experiências aqui dentro de que eu vi, estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo, mas a primeira coisa que eu faço é perguntar como que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar, eu vejo o que eu posso melhorar, sempre buscar as pessoas que têm um avanço, às vezes, muitas das vezes à frente, né, de mim profissionalmente. Mas, assim, nunca deixar de ser quem eu sou, serva do Senhor, e buscar sempre melhorar. Porque é isso que a gente, como jovens, a gente tem que fazer, porque a gente tem toda uma carreira ainda pela frente. E é maravilhoso a gente poder ter essa oportunidade de aproveitar este momento que a gente vive, de poder crescer, né? A cada dia mais, porque eu mesma vejo que a cada dia eu tenho muita coisa para aprender, e a cada dia eu tento crescer cada vez mais. Muito bom. Bom, gente, a gente... Foi tranquila essa pergunta. Tá tranquila, né? Tá ótima. Eu só quis deixar você preocupada. Ansiosa. Ansiosa, mas deu tudo Próximo certo. tema ansiedade, hein, gente? Ótimo. Bom, gente, a gente está caminhando para o final e antes de terminar, eu quero ler um texto da palavra para você meditar dentro daquilo que é o nosso contexto. Eu sempre gosto de ler num programa um texto no Velho Testamento, no outro programa um texto do Novo Testamento, porque a palavra toda nos traz ensinamentos. Então, para esse momento, eu quero ler o texto no Velho Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 4, verso 17, que diz assim: os edificadores, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Então, o Senhor nos chama a viver isso. Temos um trabalho a fazer, temos uma edificação, e quando falamos em edificação, estamos falando da edificação de uma carreira, da edificação de uma família, da edificação do sustento, da edificação de projetos futuros, e as cargas precisam ser transportadas, precisam ser carregadas, a obra precisa ser realizada, e quando falamos de obra aqui, estamos falando de trabalho, precisa ser feito. Mas o que não pode sair da nossa mão é a espada, são as armas espirituais, que estão sempre conosco. E complementando a experiência que Raíssa acabou de falar, é uma coisa muito interessante porque boa parte dos funcionários aqui da Rádio Manaim pertencem ao grupo de intercessão. Então toda quinta-feira é muito interessante porque quando a gente anda pela rádio meio-dia, né, aqui, ou se junta todo mundo numa sala para entregar o jejum, ou então você vê grupos ali orando. Do ponto de vista de ambiente de trabalho, isso é uma maravilha. É uma experiência boa. Às vezes eu estou na minha sala trabalhando, entra um dos técnicos aqui, ou uma das irmãs que trabalham aqui, para pedir oração. Pastor, ora por mim porque eu estou chegando agora, começando meu turno, e eu gostaria de ter uma oração antes de começar. Ou estou vivendo um momento difícil, uma luta, quem não passa, né? Ora por mim, isso é maravilhoso. Eventualmente, no seu ambiente de trabalho, você não vai encontrar isso, mas você vai encontrar o mesmo Deus a quem nós servimos e que vivemos aqui na rádio, também disponível para ouvir uma oração sua, porque essa é uma das armas que você carrega com você. Não vá para o trabalho sem carregar as armas espirituais. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Bom, Que bênção. a gente está chegando ao final dessa edição. Doutora Roberta, uma alegria tê-la conosco aqui. A alegria é toda minha. Já fica o convite para estarmos juntos no Muito programa semana que obrigada. vem. Tá bom? Será? Temos que continuar com esse tema que é muito interessante. É a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Minha colega Raíssa, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça da equipe de produção, ou como eu gosto dessa equipe. A paz do Senhor, pastor Josias, Roberta, as jovens que estão aqui no estúdio. E a você que está aí na outra tela, não deixe de curtir, comentar, né? Dê seu like aí no vídeo. E eu queria falar da equipe de produção, eu, Raíssa, o Daniel e a Estela. Estamos aí todos os dias trabalhando para chegar hoje, para gravarmos, né, o programa. A gente procura os Fala Jovens, como já foi dito, os jovens para virem aqui no estúdio para fazer as perguntas, para participar desse programa que é maravilhoso. E como diz o pastor Josias,
É um programa feito de jovens para jovens. Isso. E é isso. Muito bem. A vocês, uma alegria tê-las conosco, né? Voltem sempre, será muito bom recebê-las. Aqui é a casa de vocês, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, para você que nos acompanha, já foi falado, nós vamos repetir, insistir, curta, comente, compartilhe. Se você está no YouTube, se não tiver, continue com a programação do TV Manaim, que tem um programa muito bom que vai começar daqui a pouquinho, tá certo? Deus abençoe, a paz do Senhor.